Bom dia a todos. Bom dia da Mameta Nganga para vocês. Tem coisas que me irritam tanto que eu até esqueci da minha saudação padrão, né? Mas eu não tô a fim de fazer, não. Eu acho que nos últimos anos, praticamente, eu sou muito procurada com relação a dúvidas sobre a Goécia, né? A pronúncia correta é Goécia, tá? Bom, e eu preciso fazer alguns esclarecimentos que eu acho muito importante. Primeiramente, a Quimbanda das Almas, na qual eu sou Nganga, não trabalha com daimons. Nós não trabalhamos, não tem qualquer referência entre Exu e daimon, tá? Bom, o que é daimon? Vamos deixar as coisas... Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, mas eu acho que as pessoas... Depois eu vou ver se eu organizo os vídeos em bibliotecas, porque aí fica fácil de vocês acharem. Daimon, em grego, é entidade. Espírito é forma geral, tá? Quando nós olhamos no hermetismo antigo, e nós encontramos a palavra daimon, familiar, ele se refere ao seu guardião, ao seu mestre, tá? Mestre, não tem nada a ver com demônio. Esse nome, essa derivação de daimon para demônio, veio na época renascentista, no cristianismo. Eles traduziram desta forma, porque tudo aquilo que era diferente, que era contra as doutrinas cristãs, era, portanto, obra de Satanás, ok? Do demônio, porque existe dentro do cristianismo essa crença, assim também como no judaísmo, a partir do segundo templo, isso também foi incorporado. Na verdade, surgiu dentro do judaísmo no segundo templo, tá? Não é antes, né, do Levante, ok? Isso, como as religiões cristãs são baseadas na religião judaica, então eles trouxeram isso para dentro deles, tá? Então não tem nada a ver. Então, daimon, dentro de uma concepção hermética, não é demônio, tá? São espíritos ancestrais, são mentores, são mestres dentro da sua caminhada espiritual que irão te ajudar nos entendimentos e conhecimentos, ok? Ah, Mameto, mas da onde surgiu essa ideia da Goécia? Bom, na Grécia Antiga, a Goeteia era chamada de magia menor, bruxaria, tá? Ela era praticada. Não era praticada com demônios, tá? Não era praticada com demônios. Era praticada com desencarnados. Seria necromancia. Ok? Tá? Não tem nada a ver. Aí, na época renascentista, né? Começou essa história de demônios, de invocar demônios. Para o quê? Por que você vai invocar demônios se você, dentro da sua concepção religiosa, você imagina, né, dentro da sua teologia, que eles são o mal, certo? Para quê? Uma questão de dominação e poder. Eu já falei isso inúmeras vezes, né? Se Deus não domina nada, os demônios dominam, ok? A história da Ars Goécia, tá?
Inclusive eu trouxe aqui os livros. Que veio da chave menor de Salomão. Não tem nada a ver com o judaísmo. Não tem nada a ver com Salomão, tá? Por quê? A chave de Salomão é chamada de Sefer Maftech, ou Mafar, tá? É um livro realmente cabalístico, que fala da chave de Salomão, ok? Não tem nada a ver com demônios, tá? Não tem nada a ver com demônio, ok? É um estudo cabalístico, tá? Então, lá no século 17, né? Alguém, não se sabe quem, escreveu o Ers Goécia, tá? Só que o Ers Goécia, ele faz parte de um grupo de livros chamado Lemegeton, tá? Então não existe só Ers Goécia, existe Ers Teurgia Goécia, Ers Paulina, Ers Almadel e Ers Nova. São 5 livros, tá? Que alguém escreveu. Isso hoje, por incrível que pareça, né, se popularizou. Se popularizou de uma forma absurda, porque as pessoas não entendem, né? Elas não possuem base nenhuma, tá? Não tem conhecimento nenhum e ainda falam que isso tem a ver com o Torá, tem a ver com a religião judaica. Não, tá? Isso foi escrito na época renascentista na Europa por cristãos. Quando eu falo, eu sei que tem alguns rabinos que às vezes são contra o que eu digo, né? Mas eu não ligo, né? Quando eu falo que isso é magia cristã, bruxaria cristã, né? Eu estou me referindo a justamente essa base, né? Que foi criada na época renascentista, tá? Que foram sim criado por cristãos. Não tem embasamento algum com a Kabbalah, tá? Dentro da Kabbalah, inclusive, tem alguns sefers que tratam disso, alguns rabinos, né, que tratam dos shedins, que são os demônios, né? E existe até, é interessante quando você começa a ler, eles têm como existe um preconceito muito grande com questões espirituais, né, do plano de Yesod, com relação ao mundo espiritual, né, tudo aquilo que não pode ser explicado dentro da concepção religiosa, né, teológica do judaísmo, é chamado de demônio, tá? Então, por exemplo, um desencarnado, tá? Ele é chamado de demônio. Um elemental, ele é chamado de demônio, inclusive os jeans, né, para o Islã, tá? Ele, na verdade, ele tem se vocês lerem Paracelso, por exemplo, quando ele fala dos elementais, os jeans se encaixam nele, tá? Eu tô só trazendo aqui não tá nem riscando o verniz, mas é só para vocês entenderem. Então, o que, na verdade, se invoca através, né, da Ers Goécia ou das supostas Goécias que existem, que foram escritas no renascentismo, não tem nada a ver com, de fato, digamos assim, divindades, tá? Nada a ver. Inclusive, o Ers Goécia e as outras também, eles dividem essas hierarquias como se fossem uma monarquia. Isso tem a ver muito com a estrutura europeia, né, de monarquia. Principados, duques e blá blá blá,
né? Então não tem nada a ver com a antiguidade. Isso não existia na antiguidade, tá? Inclusive grandes dos imperadores, dos sheiks, dos chás, né? Enfim, da antiguidade, inclusive os próprios imperadores chineses, muitos deles eram, digamos assim, magistas, tá? Então, isso era transmitido assim como pros faraós, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que estão invocando, eu vou dizer por experiência própria, porque durante 10 anos eu estudei isso. E fiz também, porque eu não sou uma pessoa de sofá, né? Que a gente fala de ocultista de sofá, né? Eu quero entender e eu quero experimentar e eu quero saber qual é a base e o fundamento disso. E a única forma que a gente tem é não só estudando, mas também praticando. E as energias que eu vi e senti não tinham nada de demônios, tá? Só se eu comparar e dizer que o ser humano é demônio, ok? Vejam bem. Na concepção hermética antiga, né, não aqui depois virou aí, né, também, né, a partir do século 17, 18, 19, inclusive século 20, não tem nada a ver com relação a essa estrutura de bem e mal, tá? Assim como também o judaísmo antes do Levante, antes do Segundo Templo, também não existia nada disso, tá? Assim como no Oriente, se eu for estudar o hinduísmo, não existe essa figura, tá? Não existe. Os Ashuras, eles não são de fato um elemento maligno, tá? Eles eram os governantes deste universo, tá? E para que Brahma pudesse assumir de fato através de Shiva este universo, teve que expulsá-los, entendeu? Os Ashuras, eles não são demônios, embora tenham características, né, a mais animalescas, tá? Inclusive a própria Macali participou desse embate, Durma, né? São todas energias femininas, inclusive. Então, é importante, porque eram as únicas, tá? Que podiam prevalecer sobre eles aqui na Terra, tá? Principalmente aqui nesse plano. E é interessante isso, porque eu sempre falo que esse plano, ele possui uma energia feminina, tá? Então, só para vocês entenderem que vocês precisam estudar, vocês precisam buscar as fontes das coisas, né? Eu estou vendo, né, pessoas contratarem bruxos ou magistas que trabalham com Goécia sem saberem o que estão fazendo. E eu acho que nem eles sabem. Eles nem eles sabem o que eles estão fazendo e quem são essas possíveis entidades. Que, na verdade, eu entendo que podem ser 3 tipos, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, ok? Mas, de fato, não tem nada a ver com Salomão, não tem nada a ver... É claro que existem midrash que falam do poder de Salomão sobre esses demônios, existe sim no judaísmo, tá? Existe o anel de Salomão, isso é mencionado. Midrash são lendas, na verdade, contadas com um fundo espiritual, de conhecimento. Então, as coisas, é claro que dentro de um conceito religioso, pode fazer sentido. Mas, então, você tem uma religião, certo? É o que eu sempre falo. Quando começam a levar também para dentro da bruxaria, a demonologia, então quer dizer que você é cristão, né? Então você pratica uma bruxaria cristã. Não tem nada a ver com a bruxaria tradicional, não tem, tá? Não existe qualquer similitude com
a nossa ancestralidade dentro desse conceito, tá? Então, é importante vocês entenderem, talvez pela criação e cultura, principalmente do brasileiro, com relação a essa questão de bem e mal, anjos e demônios e blá blá blá, ele caia nessas armadilhas, tá? Ele caia nessas armadilhas. E então, se ele acredita em anjos e demônios nesse sentido, tá? Ele sabe que ele vai ter consequências muito complexas com relação a isso. Agora, se ele não acredita nesses conceitos, obviamente que isso não existe. Então, também não faz sentido praticá-las. Vocês estão entendendo? Tudo é uma questão de você acompanhar um silogismo, né? Uma linha de pensamento, conhecimento e conduta, tá? Se você acredita nas forças de bem e mal e você aciona esse mal, né? Você sabe que você vai ter consequências bem complexas. Aí eu não vou entrar em detalhes. Agora, se você não acredita em nada disso, né? Que a própria força que faz o bem é a própria força que faz o mal, porque precisa haver realmente um conhecimento sobre o que é a criação, tá? Aí, assim como nós mesmos, aí as coisas são diferentes, mas você não vai acionar demônios porque não existe, certo? Então, é importante vocês terem isso em mente, tá? O Ars Goetia, na verdade, não tem nada a ver com o judaísmo, tá? Nem seus livros posteriores. E se você vai praticar, então você tem que conhecer todos eles, tá bom? Senão você não vai, você vai se ferrar mesmo, né? Já é fácil se ferrar, agora sem um mínimo de conhecimento, de fundamento, aí, meu querido, digamos que vai ser difícil até de um grande magista que conhece tudo isso resolver o teu problema, tá? Porque não é tão simples. Existe e eu já vi isso no astral, existe uma dominação. Isso é causado pelo ser humano, tá? Não tem nada a ver com divindade, não. Sobre essas questões. E eles não largam o osso, tá? Eles não largam o osso. Porque é a única possibilidade que eles têm de ter poder na Terra. São através dos vivos, ingênuos, que não sabem o que estão fazendo. Então, prestem muita atenção no que vocês estão fazendo. Existe hoje uma divulgação, na minha opinião, irresponsável. Porque provavelmente essas pessoas também não sabem o que estão fazendo, né? Ou sabem e estão sendo bastante levianas, tá? Então, prestem muita atenção. Eu, como cabalista, como ocultista, preciso trazer isso, né, de uma forma clara, de uma forma honesta, tá? E lembrando que a Quimbanda, pelo menos das almas, não trabalha com esse tipo de energia, tá? Nós não trabalhamos, né? Os Exus não admitem, né? Eles não admitem, eles dão... E é interessante que eles dão os fundamentos disso, tá? Então, o que eu estou falando aqui também existe o fundamento da parte deles. Então, a coisa não é como vocês imaginam, né? O mundo espiritual, ele é plástico, ele é moldável, inclusive por nós mesmos, tá? Então, nós também, de uma certa forma, somos divinos, entendem? Então, vocês precisam prestar atenção quem está dominando quem é dominado, tá? Ok? E quem é bem e quem é mal. Nesse conceito dualista, maniqueísta, zoroastrista, que eu não acredito. Eu condeno, né, dentro da minha concepção, dentro dos meus estudos, e por isso eles funcionam muito bem, tá bom? Um grande beijo para vocês da Mameta Nganga. Tchau, tchau.